Fala, fiel, tudo bem? Bora falar de Corinthians. Timão que venceu ontem, venceu bem a equipe do Santo André na Neoquímica Arena, e agora espera pela rodada de domingo para conhecer o seu adversário já na próxima fase do Paulistão. A gente vai falar também sobre os garotos Matheus Araújo, Pedrinho e também o Caetano, que foram bem na partida de ontem. E para finalizar, claro, vamos atualizar aí sobre o Renato Augusto. Saiu com uma dor no joelho e a gente vai atualizar tudo aqui para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Bora falar de Corinthians, meus amigos, que ontem 6h30 da tarde, venceu o Santo André de virada, 3-1 na Neoquímica Arena. 2 gols do Yuri Alberto, que voltou a marcar, né? Fez contra o Santos, ontem mais 2. 2 jogos, 3 gols marcados. Yuri retomando aí a sua fase artilheira. E também o gol do Paulinho, que ficou 9 meses, né, minha gente? 9 meses afastado, muitos deram como acabado para o futebol. O Paulinho voltou, fez uma boa partida, se movimentou bem e acabou fazendo um gol ali para coroar a sua volta depois de tanto sofrimento que passou para recuperar aí de uma grave lesão no joelho. Como é que fica a situação agora? Com a vitória de 3-1. Corinthians foi a 22 pontos, e hoje vai secar os seus rivais diretos ali na classificação geral do Campeonato Paulista. Lembrando que São Paulo joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O Botafogo briga por uma vaga ainda na fase seguinte. Então é um jogo muito difícil para o São Paulo e o Botafogo de olho nessa vaga. Portanto, Botafogo e São Paulo em Ribeirão. O que precisa para o Corinthians? Qual é o papel hoje do torcedor do Corinthians? Dá uma secadinha, apenas um empate entre Botafogo e São Paulo ou uma derrota do São Paulo já ajuda o Corinthians. O São Paulo tem 20 pontos ganhos. Se vence, vai a 23, passa o Corinthians na classificação geral. Matemática é muito simples. Um empate ou uma derrota do São Paulo hoje diante do Botafogo. A mesma coisa serve para a equipe do Água Santa, também com 20 pontos ganhos, e enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de Maio. Os 2 jogos, tanto do São Paulo quanto o do Água Santa, às 4 da tarde. Então, esse jogo do Água Santa, a mesma coisa. Um empate contra o São Bernardo ou uma vitória do São Bernardo também deixa tudo tranquilo para o Timão, e o Corinthians aí termina essa primeira fase do Paulistão em 3º lugar, o que seria muito bom, porque aí sim, nas quartas de final, joga em casa. E na semifinal, claro, passando pelo seu adversário das quartas, o Corinthians também decide em casa, que seria muito bom diante do seu torcedor, e na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é quase imbatível. Então, é muito simples hoje a matemática. Timão vê de camarote, a Fiel acompanha de camarote e torce aí, pelo menos por um empate ou uma derrota desses 2 adversários que brigam diretamente com o Corinthians ali pela melhor colocação na classificação geral do Campeonato Paulista. O Corinthians, que teve um primeiro tempo com alguns sustos, tomou um gol numa falha do Balbuena, que não conseguiu acompanhar o jogador do Santo André, não conseguiu nem fazer a falta, na verdade, e saiu ali o jogador na cara do Carlos Miguel, tocou por cima, deu um tapa na bola bonito e colocou o Santo André na frente. Mas o Corinthians teve forças, reagiu e chegou a uma boa vitória de virada. É bom o Corinthians vencer de virada, é uma marca do Corinthians e isso é muito legal. Normalmente, nos últimos jogos, nos últimos tempos aí, tem sido difícil o Corinthians virar jogos. E ontem conseguiu essa boa virada em cima da equipe do Santo André e hoje, repito, assiste de camarote o encerramento da rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Bom, a gente vai falar agora sobre os garotos da base. Sobre os garotos da base. Caetano
Matheus Araújo e o Pedrinho, tão esperado pela Fiel. Os três tiveram oportunidades ontem. O Matheus Araújo e o Caetano surpreenderam na escalação inicial, começaram o jogo como titulares. Caetano mostrou muita tranquilidade, mostrou personalidade, não teve nenhum grande deslize no jogo, foi seguro, mostrou que realmente é aquele zagueiro que já está em uma fase um pouco mais madura. O Caetano já teve experiências em equipe de Série B, já disputou Série A pelo Goiás, então chegou no Corinthians agora, voltou ao Corinthians agora, no momento mais experiente, no momento um pouco mais tranquilo. Então, mostrou isso na sua estreia e passou, acima de tudo, confiança ao torcedor. Então, o Caetano agora vai aguardar oportunidades, assim como o Robert Renan, que devagarzinho foi conquistando seu espaço na equipe principal. Claro, neste momento a zaga titular segue sendo o Gil e o Bruno Mendes. Provavelmente os dois jogarão aí a próxima partida. Mas o importante é saber que o Caetano deu conta do recado, foi extremamente seguro, tranquilo e mostrou muita personalidade na sua estreia. Com relação ao Matheus Araújo, começou muito bem o jogo, participando, é, trabalhando bem a bola, buscando espaço, buscando a posição dos melhores companheiros ali. Ele deu assistência para o primeiro gol do Corinthians, o gol do Yuri Alberto, vai ao fundo, dá um corte bonito, dá uma assistência ali para o Yuri Alberto. Teve alguns momentos em que ficou um pouquinho escondido do jogo e é natural, o garoto ainda busca, claro, uma afirmação, sabe da importância, sabe da cobrança, sabe da pressão, uma pressão boa em cima de um bom rendimento, mas não comprometeu em absolutamente nada. Mais um jogador que deixa a Fiel com um sorriso no rosto e com esperança aí de uma sequência também no Campeonato Paulista. Portanto, Caetano e Matheus Araújo já começaram jogos como titulares e foram bem. Por último, entrou Pedrinho, agora carinhosamente chamado de Pedrinho pelo torcedor. Pedrinho entrou faltando poucos minutos para o final do jogo, mas meteu logo um drible no final do jogo ali, bateu de perna esquerda, quase tira a bola do Carlos Eduardo, goleiro do Santo André, e quase faz um golaço. Né? Não teve muitas oportunidades, evidentemente, pela falta de tempo, mas mostrou também uma personalidade muito boa. É a principal joia da base do time do Corinthians, tem muita expectativa em cima do jogador. E eu sempre digo que eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado para não cobrar demais a garotada ainda. Precisam, claro, de orientação, precisam ser cobrados, mas de forma um pouco mais branda, um pouco mais tranquila, porque estão começando, estão buscando espaço, mas mostraram tanto o Caetano, o Matheus Araújo, quanto o Pedro ontem, Pedrinho, que tem personalidade e que a sequência de jogos, a sequência de oportunidades, elas poderão ser muito benéficas a esses jogadores. Eu acho que o Fernando Lázaro vai continuar dando oportunidade, mas, claro, não apenas faltando 5 ou 10 minutos para acabar o jogo. É preciso dar mais tempo, mais rodagem, mais oportunidades, mais minutos em campo para que eles adquiram cada vez mais confiança e possam render aquilo que o torcedor do Corinthians espera. O futuro está na base? É difícil saber, mas que a base pode aproveitar essas oportunidades? Pode. E também ajudar muito o Corinthians. Ainda tem o Guilherme Biro. Ontem foi relacionado, está de contrato novo, mas assim como o Pedro, né, o Pedrinho, esperou a chance dele, como o Matheus Araújo esperou a chance dele, e o Caetano da mesma forma, o Guilherme Biro também não vai chegar colocando a camisa e sendo titular. O tempo é que vai dar a oportunidade ao Guilherme Biro, também é um outro jogador que tem muita expectativa em cima dele, mas precisa, assim como os três jogadores citados, aproveitar as oportunidades que serão dadas a ele aí no decorrer da temporada. Mas acho que fica de tudo isso uma expectativa muito boa. Os três, Caetano, Matheus Araújo e Pedrinho, foram bem, não comprometeram, mostraram que podem evoluir bastante ainda nessa temporada e ajudar demais o Corinthians.
Para a gente finalizar, vamos falar do Renato Augusto, minha gente. Renato Augusto, que ontem, ainda no primeiro tempo, num lance de uma dividida ali de bola, um lance até meio simples, ele acaba batendo um pé no outro dele mesmo e cai de joelho. Na hora, o Renato colocou a mão no joelho e acusou dor. Por precaução, a doutora Ana Cortes, médica do Corinthians, a doutora Ana Carolina Cortes, ela tirou, né, pediu ali também para que o Renato Augusto fosse substituído, por precaução, e o Renato foi direto ao vestiário. Isso até preocupou nesse primeiro momento. O jogador já foi direto. Normalmente o jogador sente ali alguma coisa, faz um gelinho no banco de reservas, continua acompanhando a partida. O Renato foi direto para o vestiário e isso gerou uma preocupação muito grande. Mas talvez pela reação do Renato, pela reação da médica, pela reação dos companheiros que estavam ali no banco de reservas, não pareceu uma lesão tão grave. E o Fernando Lázaro, até no pós-jogo, na sua coletiva de imprensa, falou que não é nada preocupante, foi apenas um choque. Claro, o Renato passará por exames, é natural que isso aconteça, para saber se não tem uma lesão um pouco mais grave, um pouco mais séria. A princípio, não, o Lázaro falou que não, que conta com o Renato já nas quartas de final do Paulistão. A gente vai saber o adversário hoje, né? Inclusive, ou é São Bento, ou é Ituano, ou Ferroviária de Araraquara. Os três brigam por uma vaga e também brigam contra o rebaixamento. Então é um fato muito curioso desses três times hoje. Ou brigam pelo céu, ou brigam lá pela parte de baixo. Tá? Mas vamos voltar a falar sobre o Renato, que passará por exames, mas a princípio nada que preocupe o torcedor, porque o Renato Augusto talvez seja o melhor meia em atividade no futebol brasileiro. É um jogador que, quando está em campo, desequilibra. Fez um golaço ontem e foi bem anulado pela falta cometida pelo Fagner no jogador do Santo André. Mas foi um belo gol, triste pela anulação, pela pintura do gol do Renato, até que merecia, porque o Renato Augusto é um cara muito diferente. Então vamos só torcer aí pela recuperação do Renato, tem um tempinho para isso. Eu acho que o torcedor, neste momento, não deve se preocupar. Apenas uma pancada, e quando é pancada, é tudo muito mais simples. O problema é quando envolve outro tipo de questão, ou um ligamento, enfim, uma situação um pouco mais delicada. Mas, a princípio, é uma pancada, e pancada, a recuperação é muito mais rápida. Mas a gente volta a atualizar a situação do Renato Augusto hoje à noite, live às 8 da noite, hoje é domingão, um pouquinho mais cedo, e claro, eu espero você aqui no 12 em Campo. Coringão, 3-1, classificado em primeiro lugar no grupo C, esperando agora pelo seu adversário nas quartas de final. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e às 8 da noite eu te espero. Valeu, excelente domingo a todos, abraço, tchau, tchau.